Olá, seja bem-vindo à aula 2 do nosso mini curso de Excel aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gerson Virguts e sou MVP Microsoft. Então na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, sobre como abrir o Excel, conhecer os principais menus dele, entender a interface para a gente prosseguir nas próximas aulas e ir avançando no nosso aprendizado. Então vamos começar a abrir o nosso Excel e vem na tela comigo agora. Então agora aqui nós vamos ver como abrir o nosso Excel. Eu estou utilizando o Windows 11, mas basicamente no Windows 10 é a mesma coisa, tá? Você vai clicar aqui no menu iniciar e você pode digitar aqui em cima mesmo, ó, Excel, Digitando Excel, vai aparecer o ícone para você. Ou quando você for pesquisar, aqui no menu iniciar, tá? Você pode vir aqui em todos os aplicativos e navegar e procurar lá por Excel, tá? Então você vai abrir o nosso queridinho, o nosso Excel. Eu estou utilizando o Office 365, tá? Então você pode ser que você tenha o Excel 2013, 2016 e assim por diante, tá? Então pode mudar um pouquinho a interface, depende da versão que você tem aí na sua máquina. Então a primeira tela que vai abrir aqui é as opções de você abrir em branco e também alguns templates que você pode utilizar, Então eu já vou mostrar daqui a pouquinho como você utilizar, templates que ele oferece gratuitamente, tá? Então tem os recomendados, que são os que mais utilizam, e também os recentes aqui embaixo, tá? Então a gente vai clicar aqui em Pasta de Trabalho em branco e a gente vai abrir aqui nosso Excel em branco, legal? Então vamos começar aqui então com nossos menus, Vamos começar aqui, nós temos aqui o arquivo, tá? Aqui dentro do arquivo, abre aquela tela, para você criar um novo arquivo, abrir e assim por diante, ó. Tem novo, abrir, informações, salvar, salvar como e assim por diante, Então tem várias opções aqui. Então aqui em cima você volta e aí nós temos aqui na guia página inicial, as principais, vamos dizer assim, principais formatações, que a gente utiliza aqui dentro do Excel. Tá? Então, por exemplo, você quer deixar em negrito, criar formatação condicional, alinhamento, formatação, então tudo você encontra aqui na página inicial. Em seguida, então, vem inserir. Os nomes dos menus, eles são bem... você associa muito fácil o que eles fazem. Então, por exemplo, no comando inserir, eu vou inserir algo, que é um gráfico, tabela dinâmica, imagens, ícones e assim por diante. Então, você consegue... associar muito bem, tá? Então, por exemplo, você quer inserir imagem, uma tabela e assim por diante, você tem todos aqui nesse grupo da inserir, tá? Depois desenhar, esse aqui pode ser que você tenha ou não, tá? Esse aqui você pode optativo, Então, isso aqui é muito mais utilizado quando se usa um tablet, tá? Então, eu não utilizo aqui, Nunca tive a opção, nunca tive a necessidade de utilizar, então eu vou mostrar depois como remover também, caso você não utilize, legal? Então, layout da página. Aqui no layout da página, então você vai configurar se é um layout horizontal, vertical, tá? Temas do seu documento, sua pasta de trabalho, tamanho de página, área de impressão e tudo mais, você configura aqui, no layout da página. Depois nós temos aqui em fórmulas, Fórmulas, então a gente vai mostrar aqui nas próximas aulas, tem aulas sobre criando as nossas fórmulas aqui dentro do Excel, então a gente vai ter tudo sobre fórmulas, tem nesse menu aqui. Agora quero que preste atenção aqui na guia dados, tá? Na guia dados aqui, depende da versão do Excel, nós temos aqui esse grupo chamado de obter e transformar, tá? Aqui na nossa guia dados. Se você tem esse grupo aqui, é porque você tem o Power Query já instalado e habilitado no seu computador. O Power Query ele vem já adicionado no Excel a partir da versão 2016. Então, se você tem essa opção obter e transformar, você tem o nosso querido Power Query. Aqui você pode importar dados de várias fontes de dados, fazer o tratamento de dados e carregar aqui para uma tabela ou tabela dinâmica ou adicionar ao modelo que é o Power Pivot, tá? Então é bem interessante, Tem aulas aí que você encontra sobre o Power Query que não está escrito Power Query aqui no Excel, mas se você é interessante saber que se você tem essa opção de obter e transformar, ele é o Power Query. Legal? Então aqui em dados você pode usar aqui o nosso Power Query, importar os dados, Os tipos de dados, Então você tem aqui de ações, Tem algumas opções de organização, geografia também, classificação dos dados, utilizar filtros aqui dentro de dados, tá? Legal? Tem agrupamento que é bem interessante também. Depois nós vamos aqui para revisão. Revisão aqui também é para questão de verificação de ortografia, a gente pode traduzir também textos aqui,
tá? Você pode proteger sua planilha ou pasta de trabalho. É interessante também entender a diferença do que é uma planilha e do que é uma pasta de trabalho, né? A pasta de trabalho é um conjunto de planilhas. Então, dentro de um arquivo, o arquivo em si, ele se chama uma pasta de trabalho. A planilha são todas aquelas guias aqui embaixo, ou abas, que alguns chamam, né? Abas ou guias. Eu chamo de guias aqui em cima, né? Então aqui embaixo a gente pode chamar de abas, tá? Então, que na verdade são planilhas. Então pode ver o nome ali, tá? Planilha 1, planilha 2 e assim por diante, né? Então a pasta de trabalho é um conjunto de planilhas, né? E a planilha assim tem várias células dentro de cada planilha. Legal? Então você pode proteger uma planilha específica ou a pasta de trabalho inteira, tá? E assim por diante. Depois na guia exibir, a guia exibir é muito, a gente utiliza muito para ocultar, por exemplo, linhas de grade, né? E coisas assim, barra de formas, os títulos e assim por diante, né? A gente vai ver sobre, por exemplo, congelar painéis, bem interessante também. Então a guia exibir. A guia desenvolvedor, por padrão, ele não vem habilitado, então eu vou mostrar como você habilitar essa guia desenvolvedor, né? Então a gente vai mostrar um pouco sobre personalização aqui do Excel também, né? Muito utilizado aqui na verdade, mas é para usar o VBA, que é Visual Basic for Applications, tá? Gravar macros e assim por diante, né? Inclusive, né, você utilizar aqueles controles de formulário que a gente aprende aqui no Excel, tá bom? Você tem aqui suplementos, aqui é porque eu instalei o Dax Studio, que eu utilizo muito no Power BI. Você consegue instalar ele também para ser compatível aqui com o Excel. Você tem ajuda tranquilamente, Acrobat. Se você não tem o Adobe instalado, né, a plataforma, o Adobe Reader, também não deve ter essa guia aqui para você também. E eu tenho aqui o Power Pivot também, né, que eu posso mostrar para você aqui também. Nas opções eu vou mostrar como habilita o Power Pivot, né? Então quando eu vou mostrar sobre guia desenvolvedor, desenhar, eu já vou mostrar sobre o Power Pivot, como você habilitar esse menu para você também. Legal? Então só para ver, né, por cima aqui nossas guias, né, aqui em cima do Excel. E também agora a gente vai começar então a entrar um pouquinho mais detalhes em algumas opções que nós temos aqui no Excel. Legal? Primeira coisa, a gente pode fazer o quê? Aqui dentro do Excel nós temos aqui, ó, novo arquivo, então ele tem a barra de ferramentas de acesso rápido que você pode botar tanto na parte inferior aqui ou clicando nessa seta aqui. Pode ser que você já esteja na parte superior, né? Nessa seta aqui você clica aqui e ó, mostrar acima da faixa de opções, tá? Então a gente vem aqui, ó, clica aqui, mostrar acima da faixa de opções e ele vem aqui para cima, tá? E aí você vem aqui, ó, nós temos novo, abrir, você pode vir aqui, por exemplo, em salvar, então já tem um botão de salvar. Nesse caso aqui não precisa porque já tem um botão de salvar aqui, tá? Então você pode desmarcar salvar. Quer deixar, por exemplo, e-mail, né? Eu quero sempre mandar por e-mail, então já tem um botão que vai abrir o Outlook para você, para enviar um e-mail para alguém, tá? Então você coloca comandos rápidos aqui que você mais utiliza no seu dia a dia, tá? Bem interessante e você pode personalizar entre diversos outros comandos. Vamos aprender então agora como personalizar a faixa de opções aqui de acesso rápido do Excel. Eu gosto de utilizar ele um pouco mais abaixo aqui, então eu vou mostrar aqui, mostrar abaixo da faixa de opções, tá? Você vai clicar novamente aqui e você tem a opção aqui, ó, de, vamos lá, de mais comandos, tá? Então esse mais de comandos aqui, você vai clicar aqui em mais comandos e ele vai abrir uma tela onde o que você pode colocar aqui vários ícones, né, opções de acesso rápido para você utilizar, né, no seu Excel. A gente pode, por exemplo, aqui aparece os comandos mais utilizados, tá? Ou seja, né, é geral para todo mundo como é que a maioria das pessoas utilizam, né? Então, por exemplo, aqui pincel de formatação, né, rodar macros, né? Então, por exemplo, aqui vamos colocar aqui, deixa eu me ver aqui. Muito utilizado, por exemplo, atualizar tudo. Vou clicar aqui em atualizar tudo. Atualizar tudo aqui, você tem várias tabelas dinâmicas, conexões, eu quero que atualize todo. Então ele vai lá e clica, você atualiza tudo, tá? Que é o Ctrl Shift F5. Congelar painéis, né? Então você tem a opção de, vamos colocar aqui, impressão rápida, tá? Rodar macros, né? Você pode colocar aqui também. Salvar como também, ó. Salvar como é bem interessante também colocar, tá? Gerson, eu quero ter outras opções. Aí você vem aqui, ó, em comandos mais utilizados e olha só, você pode tanto ir por guias, tá? Ou todos os comandos, por exemplo aqui.
tá? Então aqui em todos os comandos, olha só a infinidade de ícones, né, e de atalhos que você pode colocar na sua guia de acesso rápido, né? Então você pode colocar aqui o que você desejar, tá? O que mais você utiliza, que você sente falta, poxa, eu tenho que ir sempre lá no arquivo, fazer isso, tal, na guia, tal. Você pode vir aqui e personalizar para você ganhar na sua produtividade, certo? Por exemplo, aqui, ó, visualizar impressão, né? Vou colocar aqui visualizar e imprimir, tá? Ou visualizar impressão e imprimir. Vou colocar aqui e ok, né? Então agora nós temos aqui visualizar impressão e imprimir, ó. Ele vem aqui, sempre tem um atalho rápido para você, né, imprimir, né? Não tem nada aqui para imprimir agora e temos aqui o nossos primeiros passos dentro do Excel, tá? Então nós temos aqui, né, nessa faixa de opções aqui na barra de ferramentas de acesso rápido do Excel. Legal? Então nós temos também, vamos lá agora aprender a personalizar aqui em cima, ó, né? Nós temos aqui as guias aqui em cima e, por exemplo, como eu falei, esse desenhar aqui eu nunca utilizo, tá? E para você também pode habilitar essa guia desenvolvedor, caso você queira gravar macros, né, e usar o VBA, e também o Power Pivot. Legal? Então vamos lá, vamos aqui em arquivo, tá? Em arquivo nós temos aqui em opções, no meu caso que está aqui embaixo, olha só, opções, tá? E aqui em opções, né, nós temos aqui, ó, barra de ferramentas de acesso rápido, é o que a gente utilizou antes, tá? E ó, personalizar a faixa de opções, que é justamente essa faixa de opções aqui onde nós temos nossas guias, tá bom? Então aqui, olha só, eu tenho habilitado aqui o desenvolvedor, eu tenho aqui ajuda, suplementos, Power Pivot, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, desenhar eu não tenho, eu utilizo, eu vou tirar. E, por exemplo, a guia desenvolvedor aqui, né, eu quero usar. Então, se você estiver desabilitado, você clica aqui em habilitar e clique em OK. Tá? Então, perceba que agora aquele desenho saiu, né, e o Power Pivot está habilitado. A gente tem a opção lá do Power Pivot também, né, e a guia desenvolvedor, se você não tem a guia desenvolvedor, você tem aqui agora a guia desenvolvedor. Legal? Então, aqui nós temos as principais, né, opções, né, aqui de personalização e já entender de cara, né, como é que é o nosso Excel aqui. Legal? Então, Excel aqui nós temos também entender, né, ele é formado praticamente de células, né? Então, se você tem células aqui, você tem colunas e linhas, né? As colunas aqui são divididas de A até XFD, né, que são as nossas letras, e as linhas são numéricas, tá? Então, eu posso clicar aqui e se a gente apertar Ctrl e seta para baixo, ele vai até 1.048.576 linhas, tá? E Ctrl para cima, ele volta para cima aqui. Ctrl para a direita, ele vai até na última coluna XFD e volta para cá, ele vem para o A, tá? E cada célula, nós temos aqui uma junção, né, de células da seleção. Nós temos aqui, por exemplo, linhas e colunas. Então, a junção de uma linha e de uma coluna, ele dá o nome a uma célula, né? Que é, por exemplo, aqui, ó, vou dar o zoom aqui, o nome da célula é B3, está aqui na caixa de nome, tá? Então, olha só, nós temos a coluna B e nós temos aqui a linha 3. A junção desses dois aqui é a B3, tá? Então, cada célula ele tem um nome que é a junção entre uma coluna e uma letra. Legal? E aqui você pode preencher, né, com textos ou números. Então, por exemplo, aqui, ó, um texto e você pode colocar aqui um número, né? Então, você só pode somar números com números. Então, a primeira, por exemplo, eu quero fazer uma soma simples, é igual, sempre começa com igual. Esse aqui mais esse aqui, ele vai dar o quê? Um erro, né, de valor, porque ele não vai conseguir fazer uma soma entre um número e um texto, logicamente. Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? E aqui a gente pode colocar aqui, né, por exemplo, aqui, ó, despesa 150, eu vou colocar um 50 aqui. Agora sim, se eu colocar igual a B4 mais B5, vou dar um Enter aqui, nós temos aqui 200, que é a soma dessas duas células aqui. Legal? Depois a gente vai trabalhar mais a fundo em funções, né? A gente está tentando agora entender a interface, né, do nosso querido Excel, e a gente tem aqui embaixo também aqui a nossa faixa de opções aqui embaixo, tá? Então se eu selecionar, perceba que eu vou tirar essa fórmula aqui, vou dar um delete. Se eu selecionar essas duas células aqui, 150 e 50, ó, vou selecionar, só arrastar. Perceba que aqui embaixo, na nossa barra de status, aqui na nossa parte inferior, nós temos aqui, ó,
a média, a contagem e a soma. Ou seja, a média dessas duas células aqui é 100, a contagem aqui são duas células, né? Então a contagem de células, e a soma aqui, que é a própria soma que a gente fez, né? Numérica, que é uma mais a outra, né? Então você tem aqui essas opções aqui. Legal? Clicando com o botão direito aqui, nós podemos editar aqui também, colocando, por exemplo, aqui, ó, eu quero o máximo e o mínimo também. E contagem numérica. Então a gente pode ir habilitando aqui, e ele vai aparecer aqui no nosso status aqui embaixo, olha só. Eu selecionei essas duas células lá e agora nós temos aqui, ó, a média, a contagem numérica, o mínimo, o máximo e a soma dessas duas células. Legal, né? Então nós temos aqui as nossas primeiras interações aqui do Excel. Legal? Nós temos aqui também o nível de zoom, tá? Nível de zoom, onde você pode, tanto com a tecla Ctrl e a barra de rolagem, né, ou rolagem do mouse, né, você pode ir colocando mais ou menos aqui, ó, tá? Então você pode dar um zoom aqui na sua planilha aqui, né, usando o Ctrl e o scroll do mouse, né, ou clicando aqui. Legal? Aí nós temos aqui o modo de layout de página, ou seja, ele mostra aqui, ó, se eu for imprimir, que essa página 1 aqui vai sair essas informações aqui, e assim por diante, tá? Então ele vai dividindo por páginas, tá? E por último aqui, nós temos que visualizar a quebra de página, ou seja, ele mostra como o padrão que nós temos lá, deixa eu dar um zoom aqui, tá? E ele mostra que quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir só essa parte aqui, a gente pode aumentar, né, arrastando isso aqui, ó. Né? E ele vai aumentando, ó, a página 1 vai ser esta seleção toda aqui. Legal? Então aqui a gente configura o estilo de visualização que a gente quer, né? Como a gente quer visualizar. E aqui embaixo nós temos, olha só, a planilha 1. Né? Então a planilha 1, então a gente pode trabalhar aqui com despesas janeiro, tá? Então vem aqui, duplo clique numa coluna, ele aumenta, né, automaticamente, ajusta a largura da coluna automaticamente. Então aqui eu tenho duplo clique ou botão direito aqui, renomear. Então aqui, ó, janeiro. Muitos utilizam dessa forma, né? Eu vou aqui, posso adicionar uma nova planilha, que é este maisinho aqui. Legal? Então eu vou clicar um mais aqui. Eu tenho aqui agora fevereiro. Tá? Então eu posso adicionando aqui fevereiro, despesas. Então eu tenho aqui mais 180, por exemplo, com 20. Tá? Então nós temos aqui janeiro e fevereiro numa planilha. Cada um tem o seu próprio zoom que a gente pode ir definindo, tá? E eu posso também, botão direito, excluir aqui também, renomear. Então eu quero duplicar, né? Vamos, por exemplo, que eu quero duplicar essa planilha aqui. Botão direito aqui e eu quero aqui, então vamos lá, mover ou copiar. Então eu posso mover isso aqui para uma outra planilha e eu mover para o final. E se eu quero duplicar, eu vou clicar em criar uma cópia e ok, né? Criei uma cópia aqui. Né? Botão direito, renomear, então eu posso vir aqui, renomear a planilha, tá? Eu também posso vir aqui e mudar o nome, ó, cor da guia, né? A cor, na verdade, né? Então eu posso ir mudando aqui as cores, ó, tá? Para você quer ter uma categoria diferente, né? E você quer associar, né, um mês ou alguma categoria com uma cor diferente aqui. Legal? Então, esses aqui são os primeiros passos, né? Conhecendo aqui o Excel, e vamos nas próximas aulas aí melhorando, né, o nosso conhecimento sobre a ferramenta. Até mais. Valeu!